Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Luísa Cipriano Piper, tá? Ela é arquiteta, BIM Manager na Vera Zafari, que hoje é VZ&Co, né? Que é Vera Zafari e Companhia, que é um escritório, um grande grande empresa focada em arquitetura comercial. E aí a Luísa agora ela está na Itália, ela vai contar um pouquinho para a gente da experiência e, enfim, só queria dar as boas-vindas à Luísa. Luísa, por favor, se apresente, se tem alguma coisa aqui que eu não falei sobre você e, enfim, eu vou abrir esse espaço agora para tu se apresentar e falar aí para o pessoal um pouquinho de tu, tá? Certo. Então, Paulo, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz com o convite. Sim, como tu bem falasse, eu sou BIM Manager e sou líder do Hub de Inovação da VZ&Co, que é uma empresa de arquitetura comercial com sede em Porto Alegre. Então, a gente faz Bacana, muitas lojas, tanto para dentro de shopping quanto para loja de rua. E bacana, trabalho com BIM faz quase 4 anos, trabalho em escritório de arquitetura desde 2015 e bacana, hoje trabalho trabalho muito com Dynamo e moro hoje na Itália, então eu já tinha esse sonho de vir morar na Itália há muitos anos, na verdade, e eu fui contratada na VZ e então expus que eu tinha esse sonho de reconhecer a minha cidadania italiana, porque, enfim, eu tenho antepassados italianos. E que a bacana. VZ teve essa mentalidade aberta, eu fico muito, muito grata com isso, de fazer o que hoje, na verdade, em pleno coronavírus, quase muita gente está fazendo, né? Que é trabalhar remoto. Então, eu trabalho remoto, Bacana. desde aqui da Itália até para o Brasil, né? Para essa empresa no Brasil. Bacana, que massa. E muito bacana isso. A gente hoje vê realmente que, assim, na prática, a gente sempre soube que a gente pode fazer a mesma coisa. A gente que trabalha com essa parte digital, de software, principalmente o BIM Manager, né, que tá muito envolvido, que é o personagem que está muito envolvido com essa parte de software, de definição de fluxos nos softwares, é uma coisa que você pode fazer que independe do local físico que você está, desde que você tenha acesso à internet e um computador. Então, assim, a gente sempre soube que o trabalho ele poderia ser feito remoto, né? Só que as empresas ainda tinham aquela mentalidade de ficar no escritório e tal. E que massa de saber que você me falou antes daqui, né? Que você já estava trabalhando remoto bem antes do coronavírus, né? Alguns meses antes do coronavírus, né? Porque na verdade eu vim para Itália e já estava trabalhando remoto por conta disso, né, Entendi. remotamente. Bacana. E sinceramente, eu gosto muito de trabalhar de casa. Eu acho que a gente tem que, agora naturalmente, né, tá abrindo a cabeça em relação a isso. Mas eu acho que o coronavírus, nesse sentido, só acelerou um processo que já existia, né, Paulo? Porque Bacana. ele já É, tinha esse processo de vamos flexibilizar o local de trabalho para que as pessoas, porque muitas vezes as pessoas trabalham até mais e produzem até mais das suas próprias casas, né? Depende um pouco de concordo totalmente. pessoas, enfim, tem uma série de fatores, mas eu vejo que o coronavírus tem uma série de processos, inclusive digitalização, que já existiam, já estavam aí, mas que o coronavírus fez vir muito mais rápido, acelerou o processo, né? Com certeza. E assim, eu acho interessante, eu não sei se você concorda comigo, mas assim, eu vejo que as empresas tradicionais, elas têm a mentalidade de você trabalhar e elas meio que tentam medir a qualidade do seu trabalho ou sua produção pelas horas que você trabalha. E a gente não pode mais estar focado numa mentalidade onde a gente só está olhando para as horas. A gente tem que olhar para os resultados. Não é assim, tipo, ao invés de o empregado cobrar pelo outro, não, você só tem que trabalhar 8 horas. Muitas empresas hoje estão até nem se importando tanto com isso
E, tipo, cobrando o resultado. Tipo, você vai dizer, daqui a 2 dias você vai me entregar isso. Beleza, então você tem o tempo aí de 2 dias e você faz. E assim, o pior é que quando a gente está em casa, como a gente está num ambiente mais confortável, a gente acaba, como você falou, a gente acaba trabalhando mais, porque a gente quer terminar, a gente quer dar resultado, a gente quer ver o negócio funcionando, então a gente acaba trabalhando mais, né? Então, eu vi até um meme esses tempos atrás, que é muito uma realidade para mim em relação a Dynamo. O meme era basicamente um menino com um pai no carro. Deve ter visto esse meme também, jurou a internet inteira. E daí o menino olhava pro pai e dizia: pai, por que o nome da minha irmã é Rosa? E aí o pai dizia: o nome da sua irmã é Rosa porque a sua mãe adora rosas, Dynamo. E aí era para dizer que, na verdade, o pai gostava muito do Dynamo. Então, Que bacana. Não vi esse meme ainda, muito bacana. é muito bom o meme, né? Bom, enfim, isso para mim é muito uma realidade, porque eu amo realmente Dynamo. E não foi nenhuma nem duas vezes já que eu passei sexta-feira de noite encucada com uma coisa para resolver, um script para resolver. E, tipo, eu me divirto realmente fazendo. Acho que isso é uma coisa que o John Pearson também, que é o astro do Dynamo, né? O Sim, cara sim, que fez total. o Mônaco e tudo mais, fala numa entrevista dele que a gente tem que se divertir, né? Então a gente tem que gostar. Claro que a gente não vai gostar 100% do tempo de todas as coisas que a gente faz no nosso trabalho, mas a gente tem que ter Verdade. gratidão e se divertir com o nosso trabalho, né? Então, Com certeza. E assim, quem trabalha muito com Dynamo é muito movido a desafio, pô. Porque sim. existem soluções que você pega que você não faz. Existem coisas que você pega. Eu já trabalhei com o Ricardo, enfim, aprendi Dynamo com o Ricardo Freitas, você deve conhecer, você deve. Sim, eu tive Eu aula acredito que com ele você também. fez o curso dele, né? Sim, 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 sim. E, Também aprendi e muito. assim, Ricardo, eu via na prática, tipo, desafios que chegavam lá na empresa. E Ricardo olhava assim, a gente começava a conversar e Ricardo dizia, cara, o cara tem que pegar o desafio porque tem coisa que você não sabe a mínima ideia como você vai resolver ainda. Mas assim, eu acho que você tem gostado do desafio e eu vejo muito isso nas suas postagens, nos conteúdos que você posta, é que você é uma pessoa que você gosta de desafios, gosta de estar procurando novas soluções. E eu acho que isso é a característica perfeita para uma BIM manager e para uma pessoa que está trabalhando com Dynamo, com programação, né? Sim, é que na verdade, eu não sei se tu vai concordar comigo, Paulo, mas eu amo o Dynamo, mas para mim não é uma questão de software, é uma questão de modo operante mesmo, é o jeito, é a forma como tu age, né? As pessoas que Entendi. se propõem a fazer coisas novas e a, digamos, correr antes, são aquelas que abraçam os desafios, claramente, e nem sempre isso é uma coisa tão fácil assim, né? Mas o que eu quero dizer Com é que certeza. não é a questão do software, porque não é que a gente vai só olhar para aquele software para tentar resolver o problema. A gente vai tentar resolver o problema e vai abrir o leque de todas as formas possíveis. E É verdade. claro que o Dynamo acaba sendo uma ferramenta excelente para isso, mas o objetivo final disso é melhorar processos, né? O Dynamo é só a ferramenta, é o meio para isso. Pois é. E nem sempre ele é a melhor solução. Nem Nem sempre você, nem sempre também você não pode ser um religioso em relação ao Dynamo, né? Porque às vezes tem gente que começa e eu vejo assim, eu estou em contato com muita gente que está iniciando, está procurando soluções e às vezes já tem um plugin que já resolve, ou tem um método já dentro do próprio Revit que já resolve aquilo que você quer. E eu concordo com você. É questão de mindset, né? Da pessoa mindset. tentar usar qualquer forma para melhorar o seu processo e ser mais produtivo no que faz. Então, é interessante. Deixa eu fugir do script aqui e perguntar uma coisa a você. Qual foi a coisa mais legal que tu já fizesse com o Dynamo? Que tu consideraria a coisa mais legal, que tu ficasse mais feliz de tu ter feito com o Dynamo?
Eu já fiz várias coisas que eu fiquei muito feliz com o Dynamo, que Sim. sei lá, um ano atrás para mim eram coisas impensáveis, inclusive, e agora estão se tornando realidade, assim. Uma das rotinas, que é uma das rotinas mais complexas que eu já fiz, mas que eu tenho certeza que é uma das mais legais também, é uma rotina que permite, através de um painel de usuário, a pessoa escolher vários rooms, né? Várias salas. Sei. Criar, tipo, numa tacada só, criar 3D, cortes, plantas e plantas de forro Bacana, bacana. para esses espaços. E então tu pode criar tanto para um room só, quanto para um conjunto de rooms. Essa rotina não está completamente finalizada ainda, mas ela está tipo nos 90%. E é uma rotina que eu tenho certeza de que vai ser muito útil, assim, porque ela já de cara ela permite já definir os templates para todas essas vistas, criar todas essas vistas. Então é uma automação e uma melhoria de uso de tempo bem grande, assim. Mas Bacana. tem algumas outras rotinas que eu sou bem afeiçoada, assim. Uma das rotinas que foi razoavelmente simples, mas que eu gosto muito e me acaba sendo muito útil, é uma rotina de crop. Então, Certo? digamos, tu tem um crop de uma das vistas, né? E a gente quer definir esse mesmo crop para várias outras vistas. Então, o que essa rotina faz é justamente isso. Abre um painel de usuário, define quais as outras vistas que tu quer esse mesmo crop, roda, feito. E Entendi. tem algumas sobre revisões, algumas sobre tags também. Eu tenho também Bacana, bacana. de retirar informações de materiais também. Então, Muito, muito bacana. é, E assim, muito bacana aí para o pessoal que está ouvindo já ideias aí do que para você ter uma ideia do que é possível fazer com o Dynamo, tá? Mas aqui eu não quero falar só de Dynamo, eu quero ser bem mais, tentar ser bem mais geral, porque a Luísa, ela é BIM Manager e ela está representando aí eu estava falando com ela antes da gente começar a gravação, justamente a importância que das mulheres que estão no setor hoje da indústria, tanto da arquitetura quanto da engenharia, de terem uma representação feminina, que assim, a gente só vê BIM Manager, e é difícil, pelo menos eu estou falando pelo que eu vejo, tá? É difícil você ver e hoje está mudando isso, mas assim, a grande maioria dos BIM managers são homens, e a gente sabe que isso não deveria ser motivo para não existir mais BIM managers mulheres, e assim, eu fico muito feliz quando eu vejo essa representação que eu acho extremamente importante. E aí eu queria que a Luísa falasse um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho, Luísa, sobre quais são os teus principais desafios como BIM Manager. então, puxando o gancho disso que tu comentou, Paulo, realmente tem bem poucas BIM managers mulheres, né? E um dos meus propósitos como profissional é realmente deixar mais sólido essas referências, porque já existem referências femininas no BIM, inclusive muito boas. Só para citar, né, That Bean Girl, tem todo o pessoal que faz Woman and Bean, tem o pessoal de Bean Veste de Prada, que são dois grupos que são de mulheres Bacana. no BIM, né? Mas sim, tem muito poucas mulheres ainda, e para mim me soa no mínimo estranho, porque eu lembro que na faculdade a maior parte das minhas colegas eram arquitetas, né, mulheres. Exatamente. Então, Exatamente. tem uma disparidade aí, mas eu acredito que com o tempo e criando mais referências, as pessoas vão se dando conta. Eu também, há um tempo atrás, quando eu vi os primeiros vídeos da That Bean Girl, né, que é um canal do YouTube, a minha reação foi, nossa, ela é mulher, ela tá falando sobre Dynamo, que legal, sabe? E hoje em dia Pois é. eu só vejo que isso está crescendo e que, enfim, talvez com alguns anos essas coisas mudem um pouco.
Com certeza. Mas então, sobre os meus desafios como BIM Manager, eu vejo que o meu dia a dia como BIM Manager é muito entender a equipe, as prioridades e as necessidades desses times, né? Dentro da VZ tem mais de um time, no caso. Então eu tenho que entender essas prioridades e necessidades e linkar com as soluções que tanto podem ser, bem como tu bem falou, podem ser propostas através de script de Dynamo, como tanto podem ser uma proposta, digamos, feita internamente, né, com um script de Dynamo, quanto podem ser softwares, plugins, plataformas de gerenciamento. Então, eu, como BIM Manager, por exemplo, propus uma plataforma de gerenciamento de tarefas para toda a empresa, que é a plataforma que hoje em dia a gente usa, e tem inclusive um template, né, para que todo mundo esteja na mesma página em relação ao gerenciamento. E também sobre comunicação interna. Então, não é uma profissão, e eu acho que isso é um dos grandes desafios de ser BIM Manager, é uma profissão muito nova no mercado, e que ela Sim. não tem um escopo definido do tipo, hoje tu vai fazer só isso. Não, na verdade tu vai estar Perfeito. aberto a tudo e buscando soluções para todos os gaps e todos os gargalos da empresa, seja eles onde estiverem, né? Não, E com certeza. Você está falando uma coisa muito interessante, porque às vezes o BIM Manager, eu acho que você vai concordar comigo, as funções que teoricamente você acha que são do BIM Manager, que são, por exemplo, do coordenador de projeto, às vezes o BIM Manager, às vezes não, muitas vezes ele tem que se envolver também em algumas outras funções, até para entender melhor os processos. E assim, eu via muito isso e às vezes as empresas, elas não têm, empresas que estão começando agora no BIM, elas não têm muito essa maturidade e às vezes acham que ser BIM Manager é ser coordenador de projeto, você tem que estar envolvido nas decisões do projeto. E, enfim, isso ainda realmente é uma coisa que está se amadurecendo no mercado, né? sim, com certeza, Paulo. Eu vejo que BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Modeler são coisas que às vezes as pessoas se confundem um pouco, e eu acho que o motivo é justamente isso. São profissões que são razoavelmente jovens ainda no mercado, tem muitas empresas que ainda não têm, né, esses cargos bem definidos. Entendi. Então é uma questão muito o escopo de trabalho dessas pessoas muda muito, né? Sabe que eu participei de um encontro aqui só de especialistas em BIM aqui na Itália. Bacana. Pois então, e daí eles estavam falando sobre implementação, sobre BIM Management e sobre implementação de software e tudo mais. E aí, pelo que eu senti das pessoas aqui, por exemplo, a maior parte dos BIM Managers trabalham com implementação de software, mas não necessariamente esse tem que ser o foco de um BIM Manager, né? É um trabalho bem Entendi. amplo, na verdade. É uma coisa que, na minha opinião, é uma coisa a ser definida um pouco em cada empresa, para ver as necessidades da empresa, enfim, né? Eu acho que é um trabalho que ainda tem um escopo bem amplo, assim. Mas, Pois é. E desculpa. bacana, bacana. Você comentou aí de uma plataforma que você gerencia atividades e tal, e eu já vi você falando muito da Asana, né? É Asana, né, o nome? Isso, Asana. Uhum. Pronto. Fala um pouquinho dessa plataforma, como é que tu conhecesse essa plataforma, como é que tu indica aí o uso para a galera conhecer aí. Eu vou até colocar aqui, gente, se você está escutando isso no YouTube, o link vai estar na descrição. E aí você pode dar uma olhada nessa plataforma aí, tá? Fala um pouquinho aí, Luísa, pra gente. Então, Paulo, essa é uma plataforma de gerenciamento, então, às vezes a gente precisa, na verdade, né, unificar e padronizar coisas dentro de uma empresa, e isso eu não estou falando só em termos de BIM, né, inclusive em termos de gerenciamento. Então, essa plataforma é uma plataforma, para quem conhece o Trello, é uma plataforma concorrente do Trello, que, na minha opinião, é bem melhor do que o Trello, que ajuda Certo. a gente a gerenciar tarefas, a organizar fluxos de trabalho também. E é bem simples, na verdade, né?
tem uma equipe, ou tu pode ter várias equipes dentro de uma companhia. Dentro dessas equipes tu tem um conjunto de projetos, dentro desses projetos tu tem sessões, e dentro das sessões tu tem uma série de tarefas que, à medida que forem sendo feitas, vão sendo marcadas. À medida que tiverem dúvidas, por exemplo, a pessoa pode marcar a outra num comentário, e daí aquilo fica como um histórico, digamos. Então tem uma certa Entendi. documentação. É um programa que eu recomendo muito, assim, acho ele muito bom. Tem inclusive a Sana Community University, algo assim, que então fala, né? Fala sobre como usar, enfim, é um programa muito bom. Bacana, bacana. Eu acho que essas plataformas, eu uso o Trello e eu tô testando eu acho que o nome é Notion, não lembro muito bem, que é outra plataforma. Assim, eu sempre gosto de testar essas plataformas. Você comentou agora, eu já conhecia, tá? A Asana, né? Não é a Asana, é a Asana, né? É, a Sana. Até É, tem alguma coisa deles que falava sobre a pronúncia, acho que é a Sana, sim. é. Mas aí eu vou até testar, enfim, é porque eu uso essas plataformas, elas são muito boas, como você falou, elas não são só de, a gente não precisa só pensar no software, só pensar na parte do BIM, né? Por exemplo, eu tenho produção de conteúdo, de vídeos e tal, então eu organizo meus vídeos, meus podcasts, então eu preciso de uma plataforma para organizar todas essas informações. E aí eu acredito, você pode falar aí melhor do que eu. Lá na empresa a gente tentou estabelecer lá o Trello e Ricardo, né? Ricardo trouxe o Trello, a ideia do Trello, e a gente começou a usar o Trello e assim, os setores realmente gostaram demais do Trello, porque resolve grandes problemas de comunicação e de documentação das atividades do dia a dia, né? Então, eu acho que eu queria que você comentasse um pouquinho em relação à produtividade que a equipe ela começa a ter, porque ao invés de você estar parando outra pessoa, você consegue já verificar as informações ali, né, em plataformas como essa, né? Eu acho, Paulo, para mim, uma coisa essencial que todas as equipes e times têm que ter é que elas todas têm que estar na mesma página. As pessoas têm que estar na mesma página, elas têm Perfeito. que, né? E às vezes isso não é a coisa mais simples, mas o Asana é um instrumento muito bom para isso, né? Porque, inclusive, em termos de processo de projeto, por exemplo, empresas que tenham um processo de projeto já definidos, e esse é o caso da VZ, que tem muito bem documentado e mapeado o processo de projeto, Sim. a gente conseguiu fazer um template, por exemplo, desculpa, essa é a minha Sana me avisando alguma coisa. Então, a Sana é muito boa porque tu pode criar, inclusive, templates de processo de projeto, né? Então, desde o começo, tu já sabe em que etapas tais pranchas vão ser entregues, o que tem que constar nessas pranchas, enfim, sabe? Isso é muito bom para a Bacana. organização, assim, da Pois é. empresa. E a gente é muito interessante, tu tá até falando sobre isso. A empresa que eu entrei logo, eu fiz estágio. No caso, eu entrei para ser estagiário do Ricardo Freitas e ele estava começando um trabalho de implementação BIM. Então eu peguei essa experiência da empresa que não tem, eu não sei se você, não seria o caso da Vera, mas eu não sei se outras empresas você já trabalhou, você já passou por esse processo de implementação BIM. Mas eu passei nessa empresa e realmente a gente vai vendo a importância de estar tudo documentado, tá tudo sendo registrado, porque facilita demais o processo, entendeu? Sim, com certeza. E é isso. Então, vê só, eu tenho mais algumas perguntas aqui. Eu queria agora falar um pouquinho do teu artigo, tá? A Luísa, ela tem um artigo que eu vou deixar aqui também na descrição, que é o artigo, deixa eu ler aqui o título para vocês. O título do artigo é O que é Dynamo, como ele altera o processo produtivo e por que você deveria optar trabalhar com empresas que utilizam, né? E aí uma coisa que me chamou muita atenção nesse artigo é que ela faz como se fosse uma analogia do filme lá de Charles Chaplin, né? Uhum.
onde a gente tem aquela cena lá do que tem a esteira lá numa fábrica, e as pessoas fazendo aquele trabalho bem manual, que uma máquina hoje faz, né? Mas que elas precisavam fazer a uma velocidade muito grande e tal. E assim, a gente, enfim, ela fala um pouquinho do Dynamo, né? Que hoje tarefas repetitivas que os arquitetos, engenheiros fazem no Revit, especificamente Dynamo Revit, né? Falando de Dynamo Revit, apesar que não existe só Dynamo para Revit, Uhum. mas assim, que o computador ele pode fazer, né? Então, fala um pouquinho aí para a gente desse artigo. Pois então, esse artigo, na verdade, nasceu, e eu começo o artigo falando sobre isso, porque eu estava conversando com a minha mãe, que é engenheira química, no caso, não tem nada a ver com a indústria da construção. Bacana. E aí ela me disse, tá, Luísa, ok, eu acho que eu entendi então o que tu faz, o que é ser BIM Manager, mas o que é esse Dynamo? Tu sempre fala. E aí eu fui explicar para ela sobre isso e expliquei com uma metáfora e me dei conta de que, na verdade, essa metáfora é muito simples, inclusive para pessoas leigas que não tenham muita noção ainda sobre o que é Dynamo, para que elas entendam, né, o que é Dynamo. E Entendi. a metáfora é mais ou menos assim. Fiquem à vontade para ler meu artigo, me faria muito prazer, inclusive, receber feedbacks sobre ele. Mas, essencialmente, só para dizer, assim, né, que tem aquele filme chamado Tempos Modernos, que eu adoro, que é do Chaplin, e tem aquela cena, como tu bem relatou, que é uma esteira e o Chaplin tá, tipo, estão todos ali correndo para fazer o processo, né? Tipo assim, o contexto desse filme era a véspera de uma crise. O contexto dessa cena é a crise de 29, né, nos Estados Unidos. Sim, sim. E que é uma das últimas crises que a gente pode comparar com a crise do coronavírus, né? Então eu tava falando, eu fiz essa metáfora para dizer, ao mesmo tempo que a crise de 29 fez com que entrassem várias máquinas para fazer o trabalho que o Chaplin fazia, o Dynamo a grande, o Dynamo, o Grasshopper, enfim, a programação dentro da arquitetura, me parece que seja justamente essa grande processo que vai ser mudado. Então depois não, né? Já está mudando, na verdade, mas por conta Sim, muito sim. acelerado por conta do coronavírus. Né? Então Com certeza. eu explico um pouco, inclusive, sobre quais tipos de uso que a gente pode ter com Dynamo, que são 3, né? Qualidade, criatividade, eficiência de trabalho, enfim. Vale a pena dar uma lida lá. Eu fiz com muito amor, porque ela realmente nasceu de uma explicação para minha mãe, né? Não tem como ser mais pessoal que isso. Bacana, bacana. Gente, mais uma vez, o link vai estar aqui, se você está escutando aí pelo YouTube, o link vai estar aqui na descrição do artigo, você pode dar uma olhada lá, recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nesse artigo. E aí, vamos voltar um pouquinho agora para o Dynamo, tá? Na verdade, eu ia conversar contigo, meio que as perguntas que eu te mandei foi bem focadas em Dynamo, mas aí eu tentei levar essa conversa um pouquinho mais no geral, porque, assim, como você falou, né, a vida de uma BIM Manager não é só Dynamo, e Dynamo é só uma das ferramentas que você utiliza. O meu foco, o que eu falo muito é Dynamo, então, enfim, eu sempre vou acabar levando mais para esse lado. Uhum. Mas, assim, é muito mais do que isso, é só uma ferramenta, tem toda a parte de processos, tem toda a parte de liderança. Caramba, liderança é uma coisa que, só se a gente for falar só de liderança de equipe, isso aí já dá muita conversa, né? Com certeza, com certeza. Porque são desafios, assim, a gente não é fácil lidar com pessoas, não é fácil você estar coordenando a equipe. E assim, eu nunca coordenei equipe, né? Mas eu já estive perto de quem estava coordenando a equipe, já ajudei quem estava coordenando a equipe e realmente eu vejo que é um grande desafio, né? E vê só, Luísa, me fala um pouquinho, quais são, e agora eu vou falar de Dynamo, mas assim,
fala no geral, digamos que tu tens uma nova, tu descobre um novo método de trabalho, ou tu descobre uma nova plataforma, como por exemplo, tu descobrisse aí o Asana, né? Uhum. E aí, quando chega a hora de você implementar algo novo no escritório, quais são os principais desafios que tu passa, quais são as principais objeções que tu enfrenta na hora de propor algo novo, ou como por exemplo o Dynamo, digamos que o teu escritório não usasse e tu fosse lá propor, implementar, então quais são esses desafios aí? Fala um pouquinho aí pra gente. Pois então, eu acho que qualquer processo de implementação de software é uma mudança de comportamento, né? Uma mudança de fluxo de trabalho. E para isso precisa de alguém propondo e instigando, digamos, isso também, né? Eu acho que Perfeito. um dos maiores desafios que eu sinto, Paula, é justamente isso, assim, a gente, como tendência, né, a gente se acostuma a fazer as coisas de uma certa forma, digamos. Então a gente tem que desaprender e reaprender de novo, para, por exemplo, começar a usar Dynamo, sabe? Fora que o processo de implementação, eu diria que assim, intrínseco, e as pessoas falam muito pouco sobre isso, mas é um fato. Intrínseco ao processo de inovação, a gente tem erros, a gente tem tentativas. Então, Total. não é como se a gente, bom, tu também usa Diamond, certamente tu também passa com isso, não é como se a primeira vez que a gente fosse ligar um nó no outro fosse super dar certo de cara, né? A gente. Não, eu já sei que vai dar errado. Hoje, assim, Tem eu que já sei que vai dar errado. Eu já espero pelo pior. É muito uma questão de resiliência. Eu acho que assim, as empresas que se propõem as pessoas, as empresas, as equipes, né, que se propõem a testar uma coisa nova, têm que estar abertos e abraçar esses erros para aprender com eles. E, enfim, ser resiliência e ter paciência, né? Porque Dynamo, por exemplo, é uma coisa que, quando eu comecei a fazer umas primeiras rotinas de Dynamo, eu sofria muito para fazer uma coisa que hoje em dia eu considero extremamente simples, sabe? E é isso, é Sim, um sim. processo de aprendizagem, é isso, né? Então, acho que bastante, tanto o desafio de si mesmo, de estudar, de pesquisar, quanto de apresentar para a equipe. E eu te digo assim que eu sou, talvez, uma das características minhas como pessoa, assim, é que eu sou uma pessoa empolgada, dá para dizer. Então, eu sou, Bacana. como característica pessoal, assim. E se um dia isso já me era uma coisa estranha, hoje em dia é uma coisa que me ajuda muito em relação ao meu trabalho, sabe? Porque eu sinto que quando tu demonstra para tua equipe que tu acredita naquilo, que tu tá empolgado com aquilo, que tu quer que todo mundo use aquilo, as pessoas sentem isso, a equipe reage a isso, né? Então, eu sinto que toda vez que eu vou apresentar, eu tento demonstrar o quanto eu tô empolgada e o quanto eu acredito naquilo, porque daí as pessoas, digamos, compram a briga contigo, sabe? Entendi. Então, acho, Bacana. assim, se eu tivesse uma dica para dar, eu diria, demonstre as suas empolgações, não guardem as gratidões, as empolgações dentro de si, assim. Pois é, porque tem todo lado psicológico da coisa também, né? Tipo assim, existem líderes que são que justamente não exercem essa questão aí de empolgação, então eu acho que a equipe é muito reflexo do seu líder, né? Então, se você tem um líder que é empolgado, que caramba, vamos implementar, isso aqui vai ser massa, a galera também empolga o pessoal e todo mundo fica mais motivado para trabalhar. Entendeu? E o que é que tu poderia destacar como as principais vantagens de se implementar ferramentas de programação? Não vou nem falar Dynamo, ferramentas de programação dentro do fluxo de trabalho BIM. Eu acho que muita coisa, Paulo, a começar, assim, o meu foco claramente dentro da empresa é auxiliar, guiar os meus colegas enfim, as equipes, para que eles desenvolvam melhor as coisas em menos tempo, né? Tipo, tirar muitas das tarefas repetitivas. Então, eu te diria
como principal foco para mim, pelo menos, essa questão, né, de tirar, sabe aquela tarefa que tu fica fazendo, tu pensa, meu Deus do céu, tô fazendo uma coisa, tô perdendo tempo. Sim, sim. A programação visual é um instrumento excelente para que a gente não tenha que passar tantas vezes por isso, né, para que a gente corte esses processos que não só não agregam valor, mas que são repetitivos, são chatos, enfim. Então, acho que Pois é, pois é. uma das grandes sacadas, assim, que o Dynamo tem é justamente essa, mas é claro, o Dynamo pode, o Dynamo, Grasshopper e as programas, os softwares de programação podem ajudar em muitas outras coisas, né? Inclusive por exemplo, criar geometrias que a gente não conseguiria facilmente gerenciar dentro dos programas base, digamos, dentro de Revit e AutoCAD, ajudar com a qualidade, então verificação De modelo, né? De alguma interferência. Agora, com o Generative Design e o Refinery, né, o Dynamo está se tornando a maquininha por trás do Generative Design, então abrem-se Sim, novas sim. portas, né, em relação a isso também. Não, e você falou num ponto extremamente importante agora, o Generative Design, ele, assim, a gente tem muitos estudos e já tem empresas aí investindo pesado no uso, e eu sou uma pessoa que adoro todo o conceito por trás do design generativo e quero ser uma das pessoas aí que vai estar estudando isso também, vai estar agregando algum valor aí no mercado, enfim, seja produzindo conteúdo, seja fazendo aqui podcast sobre o assunto, porque eu acho que quando a gente quer trazer um assunto à tona, a gente precisa falar dele. Então, assim, seja em vídeo, seja em podcast, a gente precisa falar. E assim, o Generative Design ele vai revolucionar, já está revolucionando a indústria, porque assim, é como você falou, você tá tirando o trabalho que antes eram horas e horas de um estagiário, de um arquiteto, de um engenheiro, e você está colocando, está automatizando aquilo e colocando o engenheiro só para dar os inputs, o arquiteto só para dar os inputs, definir as variáveis que precisam ser consideradas, dependendo do caso, né? E aí o computador ele vai pensar, vai otimizar uma solução, ele vai realizar aquela atividade repetitiva e ver que simples, Luiz. Eu passei por uma experiência que eu estava fazendo, eu fui contratado aí por um cliente para desenvolver uma rotina para alvenaria, projeto de alvenaria racionalizada. Uhum. E aí durante essa rotina eu apresentei outra, ele estava precisando renumerar algumas pranchas, eu disse, olha, usa essa rotina aqui e tal, já até coloquei no YouTube lá pra galera, uma rotina muito simples de renumerar pranchas. E aí o cara disse, caramba, Paulo, isso aí vai nos ajudar muito, porque quando a gente trabalha com projetos muito grandes e a gente, enfim, vai utilizar isso aí, essa rotina aí vai ajudar muito a gente. E assim, eu fiquei pensando, caramba, as atividades mais simples, o pessoal. Porque, tipo assim, por exemplo, dependendo do porte do seu escritório, pode ser difícil agora você investir em pesquisas avançadas de generative design. A gente tem que entender que o mercado ainda. Existem escritórios que ainda não têm condições de estarem investindo pesado nisso, concorda? Concordo, concordo. Existem escritórios, enfim, depende muito, tá? O ideal seria que todo mundo já estivesse investindo, todo mundo já estivesse estudando, a gente sabe que a realidade não é essa. Mas atividades simples, como renumerar pranchas, a rotina que você falou, que é uma rotina fantástica, você pegar os ambientes, criar as plantas, isso é uma coisa totalmente possível, é complexa, esse exemplo aí é complexo, tá? Então não é um exemplo que todo mundo conseguiria fazer, mas assim, eu vejo que atividades simples, renumerar pranchas, criação de pranchas, enfim, muitos escritórios ainda utilizam pranchas, né? Eu acredito que é uma coisa também que vai parar de ser utilizada nos próximos anos aí. Mas, por exemplo, enfim, muitos escritórios hoje ainda precisam detalhar em prancha, colocar as vistas lá e tal. E e são coisas que a galera ainda não. Tem gente que ainda não parou para pensar. Caramba, o Dynamo ele tá dentro do Revit.
A gente já tem conteúdo, tem pouco conteúdo ainda em português, mas isso está mudando a cada dia. Cada vez mais tem gente compartilhando conteúdo, fazendo vídeo, demonstrando os usos aí do Dynamo. E se você tem domínio de inglês, mais ainda, né? Porque aí você consegue pesquisar nos fóruns e tal. E assim, as pessoas não estão usando para o básico, sabe? Isso me deixa agoniado, porque as pessoas não estão usando essa ferramenta para o básico. Eu não sei se tu olha muito isso, eu sei que o teu escritório, a realidade em que você está, é uma realidade muito boa, porque você já está, como você falou, você já está no escritório que é muito organizado em relação a fluxo BIM e tal, mas eu tenho certeza que você conversa com outros arquitetos, com outros engenheiros, e você sabe que a realidade do mercado, muitas vezes, para outras pessoas não é essa, né? Com certeza. Então, a gente vê, assim, existem pessoas que ainda não estão utilizando Dynamo para essas funções mais simples, tá? Então, assim, pergunta aqui sobre isso que eu falei. O que é que tu acha que um escritório hoje ele já usa Revit, já usa, enfim, já está no BIM, mas ele quer investir nessa parte de programação, nessa parte de automação? Quais são os primeiros passos que tu indicaria hoje, de acordo com a tua experiência aí? Quais são os primeiros passos para você começar nessa área? Então, Paulo, só para complementar um pouco sobre o que a gente estava falando antes, foi lançado o Dynamo Primer, né? Em português e em várias Sim, outras línguas também. Então, acho que isso é uma coisa importante aí. Esse é um excelente, inclusive, um excelente manual feito pela Autodesk, que até há pouco tempo só tinha em inglês, agora tem inclusive em português, então facilita um pouco, inclusive para o pessoal que não tem tanto domínio assim de inglês, né? sim, Mas sim. assim, voltando à tua pergunta, eu acho que a primeira coisa é botar todo mundo no mesmo barco, assim. Todo mundo tá a fim de, tipo, vamos empolgar as pessoas para essa ideia de implementar um software novo, vamos mostrar para as pessoas o porquê que elas precisam disso, como vai ajudar elas com o trabalho delas, para que elas comprem a briga junto. Bacana, bacana. E aí depois tem uma série de decisões, assim, né, Paulo? Tem a decisão de se vai ser uma empresa externa, se vai ser uma contratação externa a fazer isso, ou se vai ser uma pessoa que vai ser treinada ou vai ser contratada já com esse conhecimento, por exemplo. Tem uma questão também em termos de porte da empresa, né? Tem muitas empresas que eu acho que não tem a condição, não tem tanta gente assim, para que uma pessoa assuma só o cargo, por exemplo, de só saving manager. Entendi. Eu acho que tudo parte muito de, assim, tem que ter no mínimo uma pessoa empolgada e querendo aquilo e empolgando as outras pessoas em relação a essa implementação, né? E tem que ter estudo, tem que estar sempre com as orelhinhas para cima, assim, para muitas vezes, porque como a gente falou já no começo do podcast, muitas vezes não é só o Dynamo, né? Muitas vezes é plugin, por exemplo. Tem plugins excelentes. Tem uma empresa chamada Dyroots, que inclusive tem um curso de Dynamo, que é em inglês, mas é muito bom. Eu, inclusive, fiz esse curso há algum tempo atrás, muito bom, recomendo demais. Inclusive, deixa eu anotar aqui para colocar essas indicações. Pois então. E, e essa empresa e várias outras têm plugins excelentes, né? Então é uma questão de estar atento no mercado realmente. É, é meio clichê dizer isso, mas o primeiro passo é querer, né? Pois é, e quem quer arruma um jeito, né? Assim, se você hoje é um escritório de arquitetura, você está escutando, caramba, você é sozinho. Por exemplo, você não tem dinheiro, você não tem renda aí para investir num BIM Manager para te ajudar. Caramba, hoje começa com o que tem, começa a procurar soluções aos poucos, né? Não tenta fazer tudo de uma vez, Uhum. porque eu acho que a galera às vezes tem uma overdose aí porque realmente é muito fácil hoje você ter uma overdose aí de conhecimento, de soluções novas. Então você tem que saber escolher e saber ir aos poucos e de forma eficiente, né? Tem que ser muito resiliente, na real, né? Porque
É bem essa situação, assim, uma empresa, ou digamos, uma pessoa que recém graduou, por exemplo, se formou na faculdade, e pensa, bah, agora eu vou começar a fazer projeto por mim mesmo, por exemplo. E pensa, não, Entendi. mas como é que eu vou como é que eu vou dar esse salto de chegar em Dynamo, né, de começar? Não começa pelas rotinas tão difíceis, tipo, é, primeiro passo, percebe quais são as coisas que essa pessoa pode usar a seu favor, né? Tipo, o que ela poderia se desenvolver e começa a agarrar esses desafios. Um pouco, como tu bem falou, um pouco de conteúdo tem aí, inclusive em português, sobre Dynamo e sobre outras coisas, né? Mas as pessoas têm que ter paciência também, assim, porque não vai ser na primeira nem na segunda rotina que tu vai sair fazendo e vai dar super certo. Tem que ter muita É paciência verdade. para ir aprendendo e, assim, eu não sei tu, Paulo, eu tive esse curso do Ricardo, que é um curso muito bom e muito extenso também, de 36 horas, né? Então, depois desse curso que eu fiz com o Ricardo, teve muita quebração de cabeça sozinha, assim. Sim, Então, sim. né, muito é um pouco de autoaprendizado, assim, de vamos agarrar esse desafio e quebra a cabeça, quebra a cabeça, quebra a cabeça. Então, não vai ser na primeira vez que vai dar certo. Pois é. Então, é isso um pouco. E assim, Ricardo hoje o Ricardo não tá, a gente não tá trabalhando mais junto, e assim, eu não tenho tanto contato mais com ele, justamente pela distância e tal, Uhum. mas eu tive a honra de, além de ter feito esse curso dele, ele chegou a me dar umas aulas lá na empresa, justamente para ter mais uma pessoa ajudando. E assim, é muito isso. Nenhum curso que você fizer de Dynamo no mundo, você vai sair dele e você vai acertar tudo. Porque assim, primeiramente, não tem como você aprender tudo que você pode fazer no Dynamo, e existem várias maneiras de se chegar no mesmo resultado muitas vezes. Existem maneiras melhores do que outras, existem. Mas assim, um campo muito complexo, e sem falar, Luísa, que o processo de cada um é muito específico muitas vezes, né? Com Então, às certeza. vezes, você tem uma maneira lá padronizada de você gerar suas vistas, ou de, enfim, fazer uma verificação do seu modelo, que não vai, se você pegar a mesma rotina e passar para outro escritório, não vai servir para ele. Não é isso? Sempre muitas vezes exige adaptações, inclusive dentro da empresa, né? Mudando de cliente, por exemplo, muitas vezes exigem adaptações, exige uma padronização da empresa, então realmente assim, mudou o nome do parâmetro, por exemplo, muitas vezes aquela Pois é, rotina já tem que sofrer uma alteração, né? Mas é claro, as pessoas que fizeram a rotina têm alguma noção de como resolver aquele problema. com E certeza. realmente é um processo diferente para cada um, né? Hoje eu trabalho na empresa, tipo, primariamente faço eu as rotinas, mas eu também trabalho com uma estagiária chamada Simone. É importante isso, tá só no começo, mas é importante essa troca, né? É importante essa troca de conhecimento, assim, entre as partes, né? Inclusive, assim, eu falo muito, tenho reuniões semanais com as pessoas que desenvolvem template, porque é importante isso, é importante que a gente entenda, as pessoas que desenvolvem as coisas no Dynamo entendam o que é preciso, quais são as especificidades daquele template, quais são as necessidades daquela equipe para fazer da melhor forma possível, né? Não adianta tu propor Total. uma rotina da tua cabeça, assim, que não funcione para aquele grupo de pessoas, né? É verdade, é verdade. Falou, é uma coisa muito importante, né? Assim, é muito isso, tá? Você tem que entender bem o processo e também tem que combinar o processo, porque às vezes, para que você tenha uma automação de algum tipo ali no Dynamo, você precisa propor uma mudança ali no template, que as pessoas façam uma coisa diferente. Então, assim, é muito conversar e ver o que é que vai dar mais resultado, né? Com E, certeza. Luísa, deixa eu finalizar te fazendo uma última pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta extremamente interessante, e é o seguinte:
Você acha que todos os escritórios... Quer dizer, deixa eu fazer um gancho aqui com o teu artigo, tá? No Uhum. teu artigo, tu falasse por que você deveria optar trabalhar com empresas que utilizam o Dynamo. Isso é uma das coisas que tu falasse. Uhum. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Por que você acha que um profissional hoje, que ele vai estar mandando o currículo dele, ele quer se inserir numa empresa, por que você acha que ele deveria optar a trabalhar em empresas que utilizam o Dynamo? E a gente pode até tirar o Dynamo e falar em programação, seja visual ou textual. Por que você deveria optar para trabalhar em empresas que utilizam a programação de uma forma geral? Sim, pois é, então, Paulo, acho que a primeira coisa que me surgiu na cabeça diante do que tu me perguntou é uma questão de mindset. Quando a gente tem uma empresa que está se propondo a estudar coisas novas, a estabelecer processos através de programação, a gente tem uma empresa que tem uma mentalidade para frente, entende? Tem uma mentalidade um pouco diferente. Entende? Então, acho que esse é uma das primeiras coisas, assim, tipo, é uma empresa que se propõe a fazer coisas diferentes, fazer as coisas diferentes do que estão sendo feitas até agora. E a segunda coisa é uma questão de aprendizado e uma questão de... Eu não sei se tu concorda comigo, assim, eu sinto que tem muitas coisas, inclusive de TI, que tem cada vez mais se aproximado dentro da arquitetura. E tem, inclusive Total. termos de TI que estão começando a pular para dentro da arquitetura. Eu, há alguns anos atrás, agora um pouco uma revelação, assim, muitos anos atrás, eu fiz um processo seletivo de 7 partes e na 7ª parte não entrei na empresa, mas era uma multinacional de TI. Então, eu não entrei, mas através desse processo, eu descobri uma coisa que se chama métodos ágeis, por exemplo. Que é uma coisa que agora a gente está começando a falar também na arquitetura, né, sobre métodos ágeis, mas é uma coisa que originariamente vem com um manifesto que é de TI, de 2000, né? Então, Bacana, bacana. então tem muita coisa de TI que está pulando para dentro da arquitetura, e eu sinto que em muito pouco tempo, assim, Dynamo hoje é um diferencial, Grasshopper hoje é um diferencial, mas o CAD também foi um diferencial há 30 anos atrás, né? Exatamente. Então, isso só demonstra que é um pouco a mentalidade, não software, né? Mas que Exatamente. a programação vai começar a fazer parte da vida dos arquitetos, dos engenheiros, e quem se ligar disso antes e quem perceber e começar a estudar isso antes, vai ter a vantagem técnica, né? Porque não vai ter que correr atrás, digamos. Vai estar, tipo, no ritmo. Pois é, Então, e sem falar que essa programação, Luísa, ela está sendo facilitada para que arquitetos e engenheiros eles não precisem necessariamente aprender uma linguagem textual, com eles certeza, possam fazer isso de forma visual. com certeza. E eu acho que isso é uma coisa que só vai crescer. Então, o Dynamo ele só vai ficar mais fácil de se utilizar, mais dinâmico, mais intuitivo. Essa é a minha opinião, tá? Eu posso estar totalmente errado, mas assim, eu acho que isso porque as pessoas, a maioria das pessoas, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro, vai ser muito difícil para elas fazerem um curso de 30 horas, 40 horas, 50 horas de Python, por exemplo, para aprender a programar numa linguagem textual. O cara pensa em conceitos de projetos arquitetônicos, o cara pensa em dimensionamento de map, por exemplo, da parte. Então, assim, na verdade, a tendência é que essas ferramentas elas se tornem cada vez mais acessíveis. O Dynamo e o Grasshoppers, por exemplo, já são ferramentas acessíveis para quem não sabe programar de forma textual, né? Então, assim, eu acredito que é uma tendência dessas ferramentas ficarem cada vez mais intuitivas. O que é que você acha sobre isso? Eu acho que, com certeza. Ainda assim, para falar, né? Quando a gente usa custom nodes, né? Eu não sei se as pessoas não estiverem aí sabendo, dentro do Dynamo, a gente usa nodes.
Muitos desses nodes são feitos pela Autodesk e aparecem dentro do Dynamo naturalmente. E tem alguns packages que a gente pode baixar e utilizar, então, que são custom nodes, são nodes customizados, né? Esses nodes customizados, na verdade, geralmente são desenvolvidos por pessoas, é uma coisa open source, né? As pessoas vão lá, desenvolvem os scripts e compartilham eles com o mundo. E eu sinto que, à medida que forem aumentando, e já estão, né, aumentando exponencialmente, eu diria, os usuários de Dynamo, vai ter mais pessoas para ajudar a criar esses nodes. Então, acho que com certeza, Paulo, acho que com certeza vai se tornar cada vez mais fácil de usar o Dynamo. E vai começar a ter cada vez mais conteúdo também, já tem, mas vai ter mais conteúdo ainda sobre como desenvolver essas rotinas, sobre tutoriais. Enfim, eu acho que essa é a tendência realmente. E acho que a tendência é que. Então, não se sabe exatamente quando exatamente o Dynamo vai começar a se virar um requisito básico, digamos, para todo mundo. Mas uma coisa é certa, a tendência é que ou as pessoas passem a programar dentro dele, ou a pelo menos ter uma noção do que pode ser feito, né? Porque eu sinto a diferença nas pessoas justamente, inclusive, sobre isso. No começo, as pessoas, quando elas estão começando a lidar com o Dynamo, elas têm uma ideia do que pode ser feita que muitas vezes não é real. E à medida que as pessoas vão percebendo, vão lidando com outras pessoas que fazem, que desenvolvem Dynamo, elas inclusive começam a se dar conta de o que é mais simples de fazer dentro do Dynamo, o que é mais difícil e o que é um trabalho, assim, hercúleo de fazer dentro do Dynamo, né? Entendi. Então, inclusive, essa noção de o quanto dá trabalho, realmente, o que é possível de fazer é uma coisa que as pessoas vão pegando ao longo do tempo. Eu acho que isso vai acontecer, vai começar a acontecer naturalmente, assim. Pois é, bacana, bacana. Gente, só vamos continuar aí aberto, porque, por exemplo, a gente está falando de Dynamo, daqui a um ano a ferramenta do momento pode mudar, a gente sabe que essas coisas mudam, é uma coisa que eu sempre fico pensando, eu disse, caramba, a gente vê que o Dynamo está crescendo e tal, mas você pode ver que as coisas mudam muito rápido, então possa ser que comece a surgir outra forma que utilize programação visual, ou alguma forma mais intuitiva que alguém crie, que seja mais produtivo. Então, assim, a gente sabe que a questão é se manter aberto para essas mudanças, né? Porque a gente sabe que, e não, claro, ser religioso e não, só Dynamo, só vou usar Dynamo para tudo que eu vou usar, para tudo que eu for fazer, eu vou usar Dynamo, porque isso não é inteligente. Você tem que ser inteligente. Você tem que procurar o que resolve o seu problema de maneira mais produtiva aí para o seu fluxo de trabalho. Luísa, gostaria de agradecer demais a tua participação. A conversa foi muito boa. Eu queria agradecer muito esse tempo que tu reservasse. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. Então, assim, muito obrigado por ter aceitado, ter se empolgado com esse podcast. Estou muito feliz com a nossa conversa e espero que as pessoas que estejam escutando tenham aproveitado a conversa. E aí, todas as redes sociais que a Luísa me permitir colocar, eu vou colocar aqui embaixo. E para você seguir ela, acompanhar o trabalho dela. E eu queria abrir esse espaço aqui agora para você, enfim, fala aí pro pessoal alguma coisa que você queira falar, pede para se você quiser indicar alguma coisa, indicar, o seu artigo já vai estar aqui, mas enfim, o espaço agora é seu para você divulgar o que você quiser aí. Então, Paulo, queria te dizer novamente, fico muito feliz dessa conversa. Acho que foi realmente, a gente tocou vários assuntos que são bem importantes no nosso meio, né? Só voltando um pouquinho do que a gente estava falando antes, tem um artigo que eu acho sensacional, que chama... a tradução é algo parecido com Being não é o futuro e está Being não é o futuro e está vindo mais rápido do que a gente imagina. E é isso, né? As tecnologias estão sempre mudando. Não, eu gostaria de dizer que fico aí à disposição para vocês podem me adicionar ou me seguir no LinkedIn.
Gosto muito de conversar sobre Beam, sobre Dynamo. Eu amo o que eu faço, né? Então, é um pouco isso. Muito bacana isso. Muito bacana. E é isso. Me sigam no LinkedIn. Sigam o Instagram da empresa que eu trabalho também, que se chama Vera Zafra e Companhia. E era isso. Vezeico. É isso. Eu gostaria de agradecer, realmente. Foi Tá muito bom. certo. Eu vou colocar aqui também, galera, a página lá da Vera Zafra. E é isso, Luísa, muito obrigado. E, enfim, até outra oportunidade aí para a gente conversar mais sobre esses temas, tá bom? Tá bom. Fechou Tá. todas. Muito E, gente, obrigada. galera, muito obrigado por ter escutado o podcast essa semana e, enfim, até a próxima semana com mais um episódio, tá?